Seja bem-vindo aqui ao programa Espaço Aberto. Bom dia, André, bom dia a todos que estão nos ouvindo aí. Um abraço especial e fraterno aí aos nossos irmãos cantagalenses. Sempre um prazer, né, a gente poder ter a oportunidade de estar aqui nesse espaço. Márcio, vamos dar sequência, né, ao nosso assunto Covid, né? O prefeito entrou agora com a gente ao vivo e falou da preocupação que ele está, né, com o município de Cantagalo. Ele praticamente implorou aqui aos cantagalenses, né, que usem máscara. E claro, ele fazendo esse pronunciamento, ele faz para todas as pessoas que estão ouvindo a rádio nesse momento, porque, né, a pandemia é mundial, né, e ele falou especificamente do município onde ele comanda, onde ele tem aí a responsabilidade, junto com os seus secretários, de levar a informação precisa a todos os ouvintes. Então ele quase que implorou aqui que os cantagalenses, né, possam fazer a sua parte também, né, de continuar usando máscara, da higienização, evitar aglomerações. Ele citou que domingo agora é o Dia das Mães, mas que a gente possa, né, fazer tudo dentro da regularidade, não aglomerar. Enfim, Márcio, é um momento muito difícil, né, que a gente está enfrentando agora. Eu gostaria de te perguntar como que está a situação aí no município. Pois é, André. Sem querer, né, trazer pânico ou ser alarmista, mas sendo realista e trazendo, sim, tentando trazer consciência, a gente pode afirmar que nós hoje atravessamos o pior momento da pandemia no nosso município. Hoje a gente já perdeu bastante irmãos cantagalenses, né? Já tivemos aí um acumulado de 36 óbitos, né? Nós começamos a ver cada um de nós lá no início, né, quando se ouvia falar nas mortes, era longe, depois mesmo aqui um ou outro conhecia, mas hoje todo mundo já tem um contato muito próximo com alguém que já morreu, ou com alguém que já perdeu alguém importante. E a gente atravessa aí uma fase onde nós vemos casos evoluindo para formas mais graves da doença. Como a gente fala sempre aqui, já várias vezes, a doença tem modificado, já não é mais a mesma doença de um ano atrás, o comportamento clínico dela é diferente. A gente vê pessoas mais jovens sendo acometidas e evoluindo para formas graves. Hoje a gente tem um CTI que funciona aqui no nosso município, não somente para o município de Cantagalo, mas atende a toda a região, um CTI com 10 leitos específicos para a Covid. Mas quando a gente olha ali para dentro, dos 10 leitos, os 10 estão ocupados. E essa ocupação dos 10, 7 são munícipes de Cantagalo. E a gente ainda tem mais 5 munícipes de Cantagalo que estão internados em outros municípios, tanto em rede privada quanto em rede pública. Então, se a gente levar em conta esses números, só te interrompendo rapidinho, se todos os cantagalenses fossem ocupar os leitos do município de Cantagalo, quer dizer, você falou 7 mais 5, 12, 2 já não teriam vaga, né? Vamos exemplificar assim, né? A gente não tem assim, a total certeza disso, porque existem pacientes que estão em municípios longe e não estão na rede pública, então a gente também não tem certeza se eles estão em CTI ou não. Mas isso não minimiza nada. Minimamente a gente estaria a lotação completa, né? Lotação completa minimamente. Sim. E então hoje a gente tem um número de casos ativos bastante alto. O que são casos ativos? São aquelas pessoas que nós conseguimos detectar como doentes nesse momento, né? A gente tem até que abrir um parênteses aí para a gente falar a respeito de testagem, porque aqui em Cantagalo nós estamos estabelecendo uma nova lógica de testagem, né? A gente antes, até desde um ano atrás até hoje, a gente vinha fazendo o teste rápido por sorologia para pesquisa de anticorpos, que é aquele testezinho que você faz um furinho no dedo e vê o sangue e vê se a pessoa apresenta anticorpos. Se a pessoa apresenta anticorpos, significa que ela está com contato com a doença. Beleza. Esse teste ele é realizado
em torno do 9º dia de sintoma do paciente. Então, quando você testa esse paciente hoje, por exemplo, um paciente que chega sintomático hoje no CT e pergunta-se para ele, mas você começou os sintomas quando? Aí o cara fala assim, ontem. Aí o pessoal do CT normalmente fala, então você volta daqui, você vai ficar isolado e você vai retornar daqui a 8 dias para a gente fazer o teste e confirmar. Sim. Então, ou seja, você pega um paciente de uma doença de uma semana atrás. A partir de agora, desde segunda-feira, a gente começou a fazer a testagem através do suave nasal rápido, né, que é um teste onde você colhe material da nasofaringe do paciente. Não é um PCR, é um teste de pesquisa de antígeno. O que é um antígeno? O antígeno é um produto que o vírus tem que causa a doença, né? Vamos dizer assim, para poder ficar assim, fácil de compreender. Então, esse teste, a eficácia dele já é no iniciozinho da doença, em torno do 3º dia e tudo. Então, quando o cara chega e você faz o teste nele, fala assim, você adoeceu e está doente agora. Então, essa semana, a gente ainda está fazendo os 2 testes ao mesmo tempo. A gente está testando o pessoal que já estava marcado semana passada e está testando quem está chegando com sintoma hoje. Sim. E isso, obviamente, o que aconteceu? Dobrou o nosso número de casos diários. Porque, não sei se está dando para entender, a gente está conseguindo detectar pacientes de 2 momentos epidemiológicos ao mesmo tempo. Quem adoeceu há uma semana atrás e quem adoeceu agora. Mas não estou falando isso para minimizar. Hoje a gente tem 150 casos ativos, contando com os 2 testes. Se a gente estivesse fazendo só o tipo de testagem passado, ainda assim estaríamos com 110 casos, ainda estaríamos com uma transmissão muito alta, e se você tem uma transmissão alta de uma doença que está se agravando muito, obviamente, a probabilidade de você ter casos mais graves, ela vai aumentando. Então, a gente está falando isso aqui para a gente estar esclarecendo a população. Essa modificação da lógica de testagem é para a gente usar um teste que hoje ele é julgado mais eficiente. Você capta o paciente de forma mais precoce. Quando o paciente chega, ele já recebe a notícia no mesmo dia que foi lá, que já está positivo. É mais um incentivo, ele sabendo, eu estou positivo, para ele se permanecer isolado, porque a gente sabe que o ser humano, ele é muito rebelde às vezes, e às vezes você chega lá e fala assim, olha, você está com todos os sintomas, você tem que ficar isolado. Ah, mas eu não tenho exame ainda, eu vou ter que fazer o exame em você só daqui a 8 dias. Aí, enquanto ele aguarda, ele fala, bom, já que eu não tenho certeza, eu vou dar uma saidinha, eu vou ali, eu vou aqui. Sim. E o teste que te dá uma resposta mais cedo, além de você poder tratar esse paciente mais cedo, você também, pelo menos é o que a gente espera, o induz a permanecer isolado mais cedo, com maior certeza. Sim. E quando a gente fala de isolamento, André, isso é o que mais importa nesse momento. Há pouco, eu fazendo uma entrevista para uma outra mídia, me foi perguntado a que eu atribuía esse aumento de número de casos. Eu só posso atribuir o aumento de número de casos a uma coisa, ao contato excessivo de pessoas. As pessoas parecem que não estão mais preocupadas, que naturalizaram, e a gente está muito triste. A gente tem hoje uma colega que está no CTI, no estado gravíssimo, uma colega que tantas vezes esteve aqui com a gente, e está em estado gravíssimo no CTI. E tem várias pessoas que estão ali, muitas pessoas do nosso convívio, pessoas próximas, que estão ali lutando entre a vida e a morte, lutando pela vida, num momento tão difícil, e a gente percebe que aquilo que está em nossas mãos enquanto cidadãos, nós deixamos de fazer, que é a questão simples de você evitar de ter um excesso de contato, evitar não só a aglomeração, mas qualquer contato a mais desnecessário. E sobre essa colega que você está falando do trabalho, quem sabe do ocorrido, sabe que é uma pessoa que não mediu esforços em momento nenhum, para estar ajudando o próximo. Eu sei disso porque eu conheço a pessoa, sei da índole, sei
né, da compaixão que ela sempre teve por todos e sempre fez o pedido que você está fazendo agora, né, para as pessoas se cuidarem, porque não era brincadeira. Eu lembro um dia que ela entrou no ar comigo e eu cheguei em casa e comentei com a minha esposa. Notei que ela estava apavorada. Essa é a palavra que eu usei em casa, porque realmente foi esse o sentimento que eu tive naquele momento, né? E a gente, claro, não só por ela, mas por outras pessoas que estejam nesse momento, a gente sempre coloca o nome, né, nas nossas orações, porque não é fácil. Imagino que você está sentindo nesse momento por ser tão próximo a ela e saber desse comprometimento dela na área da saúde e por todos os colegas que ela sempre teve. Então fica aqui, né, na minha... estou colocando ela nas minhas orações também, porque é uma pessoa que merece muito sobreviver a tudo isso. Não que as outras não mereçam, mas pelo papel fundamental que ela pratica no seu dia a dia. Agora, Márcio, hoje, né, eu tive a infelicidade de ler uma matéria aqui. Eu digo infelicidade porque é muito triste saber que na nossa região já tem outras variantes, né? Isso foi divulgado no site do Globo, na Globo.com, está lá para quem quiser ler. E eu disse hoje aqui, então são cidades próximas que já existem outras variantes, e isso que nos deixa mais preocupados ainda, né, Márcio? Não sei se você já teve contato com essa informação. André, com relação a essa questão das variantes, a gente ainda conversava a nossa equipe, a gente estava em reunião hoje cedo, antes de vir para cá, conversando a respeito de vários assuntos referentes à Covid, e com relação ao assunto variante, eu ouso dizer aqui, a nossa opinião, apesar de não ter ainda documentadamente, a gente ousa dizer o seguinte: nós, opinião pessoal nossa ali, Secretaria de Saúde de Cantagalo, nós temos certeza que essa variante já circula aqui no nosso meio. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas podem até falar assim, mas vocês não pediram para isolar, não pediram para fazer. O LACEN, que é o Laboratório Neonúcleos, ele que faz essa análise lá, e ele faz essa análise por amostragem, ele que elege o determinado exame que chega lá, e ele faz a pesquisa por amostragem e vai buscando por aqui e por ali. Ontem nós recebemos a notícia aqui de um paciente que estava constando como de Cantagalo, que teria sido isolado, né, por sequência genética lá do viral, que teria sido isolado como sendo um paciente que adoeceu com a variante. Porém, quando a gente pesquisou no nosso cadastro, a gente não encontra esse paciente aqui em Cantagalo. E ele estava internado em um hospital de um outro município aqui da região, e foi coletado material naquele outro município. Então a gente acha que teve algum erro ali, e o paciente já morou aqui, tinha um cartão SUS que era daqui, e coisa. Mas eu não estou falando isso para dizer que aqui não tem variante não, porque muito pelo contrário. Vou dizer que estou ousando dizer que, opinião minha, acredito que já há algum tempo as variantes já estão circulando aqui na nossa cidade, na nossa região, até porque a gente vê uma mudança do comportamento clínico da doença importante, onde você percebe agravamentos maiores, pacientes mais jovens evoluindo para a forma mais grave. Então isso já é um indício de que você tem uma cepa nova do vírus atuando aqui. Então, com relação à variante, se isso serve para que a gente tenha mais cuidado, eu digo assim, sim, acredito que ela esteja rodando aqui. E então, se o vírus por si só já não era motivo para que a gente tomasse os cuidados, para que a gente deixasse de se aglomerar, deixasse de ter o contato excessivo, então que essa variante de maior gravidade seja aquilo que venha despertar a nossa consciência, para que a gente acredite no risco, para que a gente olhe e veja quantas pessoas estão ali entre a vida e a morte, quantas famílias estão sofrendo, e a gente tome um posicionamento diferente do nosso comportamento. Sim. É claro que, né, a gente vai dar um número muito fechado, né? Mais de 400 mil pessoas já morreram no nosso país. Então, se a gente parar para pensar, pelo menos aí 350 mil famílias estão chorando nesse momento, né? Porque muitas famílias perderam 3, 4. Então a gente faz um número assim bem enxuto, bem rápido aqui, de pelo menos 350 mil famílias no Brasil que estão chorando. E eu não consigo acreditar como que algumas pessoas ainda não acreditam na letalidade desse vírus,
não acredito em tudo que está acontecendo. Eu, particularmente, não consigo acreditar nisso, que as pessoas ainda brincam, né? Vi fotos aí de pessoas brincando, pode vir que aqui vai ser mole. Então, assim, não é o momento nem para isso, né? Para esse tipo de brincadeira, levar as coisas muito a sério e pensar que a sua vida, em primeiro lugar, está em risco. Você que está indo para algum lugar, fazendo aglomeração, a sua vida, em primeiro lugar, está em risco. Outras pessoas que você diz amar, você também está levando a correr esse risco, né? Infelizmente. Mas, Márcio, eu vejo aqui, como o prefeito acabou de falar, o poder público tem feito o seu papel. Aqui no interior, pelo menos aqueles que eu tenho contato aqui, que eu entrevisto, a gente nota que há preocupação de todos eles. Fizeram o que poderia ter sido feito, né? Cada um seguindo o seu passo, seguindo a sua ideologia, mas fazendo o possível, né? Então, cabe agora a cada cidadão se unir e ver que não é só o poder público que tem que fazer. Cada um de nós, e né, a gente se inclui nisso como cidadão, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que seguir as recomendações que até agora são as que a gente tem. E a vacina está chegando, gente, falta pouco. Já conseguimos aí, falando isso em toda a região, você como secretário sabe melhor do que eu, a gente já conseguiu um bom número de pessoas e estamos seguindo o cronograma. Agora é esperar um pouquinho mais, ter paciência, que vai chegar para todo mundo, né, Márcio? Verdade, André. E quando você falou aí dessa questão, você tocou num ponto, né? Famílias enlutadas e tudo. Então, como a gente está falando de família, e como até o Guga já fez aí o apelo, como você falou, com relação ao Dia das Mães e tudo, né? Existe uma questão familiar muito importante que a gente tem que levar em consideração diante de tudo que está acontecendo, porque hoje é muito comum a gente pôr a culpa de tudo que está acontecendo, né? Em festas que acontecem aí de forma clandestina, ou aglomeração daqui e dali e tudo, e isso são coisas assim que tem que ser evitadas a todo custo. Toda festa, toda aglomeração, toda reunião, todo evento, toda forma de contato excessivo, ela tem que ser evitada. Mas às vezes a gente se esquece de uma questão que acontece lá dentro das nossas famílias e que a gente acha que ali não tem problema, porque é só uma festinha de família, é só um aniversário. Não, só vai assim, pessoas assim, do meu círculo familiar, mas às vezes de 4 casas diferentes. De 4 casas diferentes, 4 pessoas de cada casa, um exemplo aqui. Cada pessoa tem contato com pessoas diferentes e ali vai. E aí, nessas reuniões inocentes familiares, surge ali um surto dentro de uma família, surge o caso. Nós temos caso aqui em Cantagalo, onde em uma família houve 3 mortes, né? 3 óbitos, de um pai, uma filha e uma irmã desse pai. Então, são casos que nos fazem pensar, né? E não são pessoas que eram ligadas a aglomerações dessas que chamam a atenção. Então, tudo indica que são coisas que nascem ali dentro da família, ou alguém que teve um comportamento irresponsável e levou isso para dentro da sua casa, né? Então, eu estou falando isso porque nesse final de semana, como você falou que o prefeito já falou aqui, né? A gente tem aí o Dia das Mães. Então está na hora da gente aqui botar a mão na consciência, pensar e ver, né, que não é hora ainda da gente fazer uma comemoração, infelizmente. Eu sei que as mães ficam aí sentidas, eu queria aproveitar aqui para deixar aqui desejar aqui tudo de bom para todas as mães, né, que são pessoas tão especiais, porque cada uma delas foi responsável por botar uma pessoa especial no mundo. Então todas vocês, mães, esse dia é dedicado a vocês, nós reconhecemos o seu valor e nós honramos, né, até mesmo no sentimento cristão, onde é uma ordenança de Deus, né, honrar pai e mãe. Então nós honramos aqui todas as mães nessa hora, mas a gente pede a compreensão das mães, a compreensão das famílias e pede encarecidamente para que evitem-se fazer essas reuniões de Dia das Mães. Ainda que fale assim, não, mas é só para minha família, só tenho mais 2 irmãos, mas é aquilo que eu falei, é você e mais 2, cada um mora numa casa, cada um tem sua família e vai mais os netos, então você junta a casa de 3 filhos com mais a casa da mãe, você tem 4 núcleos familiares juntos, de uma só vez. Então é um risco
que aumenta, e ainda que você pense, não, mas minha mãe já está vacinada, porque ela já estava na faixa etária, mas desde o princípio de que se fala da vacina, a gente sabe que a vacina não promete 100% de eficácia, ela não promete que você não adoeça, o que ela nos aponta é a possibilidade de não evoluirmos para formas mais graves da doença, mas ninguém quer pagar para ver, ninguém quer ver, bom, eu estou vacinado e quero ficar doente para ver se a vacina funciona, ninguém quer isso. Então, se o seu pai, sua mãe estão vacinados, não significa que não existe mais risco. Então vamos esperar mais um pouco. A gente já viveu um ano, eu sei que está todo mundo dizendo eu não aguento mais, mas infelizmente nós vamos ter que aguentar mais. Porque hoje está pior do que um ano atrás. Então eu falo aqui mesmo em tom de apelo, né? Que a gente repense tudo aquilo que a gente tem planejado aí para esse final de semana do Dia das Mães, para aniversários, casamentos, batizados, tudo isso que a gente esteja evitando, deixando de fazer. É muito importante você falar isso, Márcio, porque infelizmente, né, às vezes a gente pensa assim, comigo não vai acontecer, né? Não, é só essa reunião, essa vai ser a última para a gente, né, depois. Não. Então, vamos evitar, né? Hoje nós temos aí tecnologia, claro que nada vai superar você dar um abraço, você estar presente, nada vai substituir isso. Mas hoje nós temos ferramentas, todo mundo hoje tem um celular, todo mundo hoje tem internet, faz uma chamada de vídeo, né? Fala com a sua mãe, eu faço isso com os meus filhos moram em outro município, eu faço isso todos os dias com eles, ameniza muito. Então vamos fazer isso, vamos fazer uma chamada de vídeo. Aniversário, já participei de aniversário, pessoas de São Paulo e eu aqui. A minha filhada mora lá. Fizemos por chamada de vídeo, né? Cada um na sua casa, ela na casa do pai, com a mãe e a irmã dela, e cada um, seus avós em outros lugares, em outras casas, enfim, cada um na sua, e a gente comemorou o aniversário. Não é a mesma coisa, não é, mas é o que a gente tem hoje, é o que a gente precisa fazer hoje, né, Márcio? Verdade, André. É uma questão de um despertar de consciência que a gente acha que ainda está adormecida, né? Mesmo diante de tudo que a gente tem visto, de tudo que a gente tem vivido, já tem um ano que a gente está vendo aí o risco e a gente não está vendo a situação melhorar, em lugar nenhum está melhorando, né? Em todo o país a gente vê a situação cada vez pior e tudo, mas por conta de dizer eu não aguento mais, está se botando a perder tudo aquilo que você de repente resguardou há um pouco de tempo atrás, né? Então vamos ter sim mais um pouquinho de paciência, vamos ter mais um pouco de amor à vida, amor ao próximo, mais um pouco de responsabilidade social, né? Mais um pouco de consciência sim, para que a gente possa nos proteger a quem nós amamos e proteger a sociedade. Com certeza. Márcio, eu queria que você ficasse bem à vontade agora, né, pra gente, eu acho que a gente já conseguiu falar, né, sobre a doença nesse momento. Eu gostaria de te deixar bem à vontade para que a gente fechasse o nosso programa aí, você dando o recado à sua população aí. Sim. O que a gente gostaria de falar é que desde o princípio a gente tem feito assim o máximo para que a gente possa, né, dar o melhor para a população cantagalense, oferecer o melhor, né? Desde o princípio a gente tem tentado criar uma rede de cuidado, de atenção aos pacientes, para que eles possam ter acesso à assistência da forma mais precoce possível, para que possa ter detecção dos casos da mais rápido possível. Então, logo a gente teve notícia dessa questão de pandemia, nós estabelecemos ali um centro de triagem, e a gente então foi pioneiro naquilo ali. A gente começou a testagem com teste rápido sorológico bastante cedo, porém esse teste ele não tem uma eficácia boa, ele não tem um resultado bom, ele não nos diz muita coisa. Então agora, com o advento aí desse teste de deteção por antígeno, né, que é o que a gente chama de SWAB rápido, não é PCR rápido, é um SWAB rápido, a gente acredita que ele vai ser melhor, vai nos dar uma capacidade de detecção mais precoce, né, mais no início, e com maior certeza, com maior
probabilidade de certeza no resultado. Então a gente também está sendo pioneiro na implantação desses testes aí. A gente tem caminhado bem com relação à vacinação, a gente tem caminhado bem de acordo com as doses que a gente tem disponível, né? Sempre lembrando isso, porque a nossa vontade era que 100% da população já tivesse vacinado, mas infelizmente a gente tem um fator que é limitante, que é a quantidade de doses que nos é fornecida pela Secretaria de Estado, pelo Ministério da Saúde, mas nós avançamos bem nas faixas etárias, nós estamos cumprindo o que nos foi proposto a nível de cronograma. Já vacinamos todo cidadão de Cantagalo na faixa etária de 60 anos para cima. Já iniciamos os portadores de comorbidade, já vacinamos os portadores de comorbidade que têm de 55 a 59 anos. A gente está aqui pensando o que a gente vai estender na semana que vem, a partir da semana que vem, qual faixa agora está dependendo, porque a gente ia receber vacina hoje, mas foi adiado para amanhã. Então os quantitativos a gente ainda não tem dessas vacinas, porque a nossa ideia era ver se na semana que vem a gente já vacinava 10 faixas etárias, né? A gente queria ver se ia dos 54 até os 44 na semana que vem. Essa é a nossa vontade, para poder andar mais rápido com isso, dos 54 aos 44 portadores de comorbidade, tá lembrando isso? Porque esse declínio das faixas etárias de população comum, ele foi interrompido, não por vontade nossa, mas por determinação do Ministério da Saúde. E nesse momento, somente cidadãos portadores de comorbidades, de doenças, que o coloquem numa situação de risco maior, é que estão sendo vacinados. Mas a gente acredita que esses portadores de comorbidades, que isso vai ser rápido. Então, logo eles terminem, nós vamos seguindo aquilo que está determinado no Plano Nacional de Imunização, né? A gente não pode inventar aqui. Não dá para fazer nada diferente daquilo que está estabelecido, senão, fatalmente, vamos ter problema futuro. Então, com relação a essa questão da doença, da testagem, a gente está tentando, da doença, da vacina e da testagem, a gente está tentando sempre, a todo momento, melhorar. É lógico que acontecem falhas, acontecem às vezes situações onde você toma uma direção e você percebe, nossa, a direção não está boa, nós vamos ter que mudar, então de vez em quando muda. E tem pessoas que falam, poxa, mas isso muda toda hora. Mas é porque o comportamento da doença muda toda hora, né? O comportamento da epidemia, ele nos faz ter um cenário, como desde o princípio você vai se lembrar, André, a gente fala sempre o seguinte, a gente usava o termo, é um cenário muito dinâmico, tudo muda de forma muito rápida, né? E tem mudado realmente. É verdade. A começar do fato de que o agente etiológico, né, o agente causador da doença é um vírus. E nada no mundo tem um poder de mutação tão grande quanto um vírus. Então, se ele já muda toda hora, então automaticamente tudo aquilo que ele causa vai mudar toda hora. Com certeza. Márcio, eu quero aqui agradecer muito, né, a sua presença, sempre trazendo informações precisas. E o que eu falo? O que você fala como secretário de Cantagalo, né, serve para todos nós, né, de todos os municípios, todos os ouvintes. Então, eu queria muito agradecer a você, Márcio, mais uma vez, né, por estar sempre trazendo essas informações para a gente aí. Eu que agradeço, André, mais uma vez a oportunidade, agradeço a paciência aí dos ouvintes, né, de todos aqueles que ou nos ouviram ou nos assistiram pela rede social. Peço até desculpa aí pelo tom mais inflamado, que nem é muito característica minha, mas o momento, né, requer que a gente seja mais veemente. Sim. Então, eu queria deixar assim como mensagem final, aí mais uma vez um grande abraço a todas as mães, né? Pedir a Deus que esteja nos abençoando, olhando por aqueles que estão doentes mesmo, e que nós possamos ser livres disso tão logo, e contando com a consciência de cada um dos cantagalenses, cada um que nos ouve aí, para que a gente possa fazer a nossa parte e tentar interromper aí esse avanço dessa pandemia. Tá certo. Manda um abraço aí a todos os cantagalenses, o Bruno que está aí do seu lado, né, o Bruno Palma. E obrigado mais uma vez aí, Márcio. Até qualquer momento aí que você precisar, estamos à disposição.